Olá, olá, olá! Gente, quantos probleminhas técnicos para a execução da live de hoje. Eu não sei quem estava aqui desde o início, mas enfim, vamos dar início então a esse bate-papo. E eu vou propor para vocês que estão chegando, e para mim também, um minutinho de respiração profunda para que a gente consiga estar aqui presente nesse momento, nesse bate-papo, tá bom? Doutora Tainá já está presente com a gente, então vamos fazer uma respiração. Deixando os obstáculos de lado, deixando as situações que nós não temos controle de lado, para que a gente consiga estar aqui nesse momento e conversar sobre o tema de hoje. Todos bem? Todos aqui? Vovó Marta acabou de entrar, seu neto já tá sentadinho vendo a Patrulha Canina. Bom, então hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é muito relevante no contexto da maternidade. Não importa se você é uma mãe solteira, não importa se você é uma mãe que está casada, mas com certeza você vive também a pressão em torno ou até mesmo você cria, ou até mesmo você espera que isso aconteça com você, que é o que hoje a gente chama de mito do amor materno. Como assim? Da onde que isso surgiu? Bom, eu pensei de falar e compartilhar esse conhecimento com vocês, porque essa semana é uma semana muito especial, a gente está na semana do Dia das Mães, e vocês vão entender no final da live, ao longo dessa discussão, que esse é um assunto muito pertinente para esse momento, para essa data tão especial. Quero lembrar vocês também, antes de mais nada, que eu sou estudante de psicologia. Eu estou no terceiro semestre de psicologia na faculdade Uniderp. Hoje eu já atuo como coach com foco nas questões femininas e eu também já trabalho como terapeuta energética. Na questão da psicologia, eu estou em formação, tá ok? E muito do que eu vou falar aqui é baseado no que eu estudei sobre esse tema, é baseado naquilo que eu vejo, que eu acompanho em relação às mulheres que eu já atendo e até mesmo na escuta que eu tenho, porque todo mundo conhece uma mãe, todo mundo tem uma mãe próxima para poder compartilhar alguma experiência, e também em relação à minha vivência como mãe, em especial mãe solo, que traz alguns desafios em relação, e nesse tema também, no tema do mito materno, né, do mito do amor materno, isso está muito vinculado também. E aí eu vou fazer o link com essa questão para que vocês entendam. Bom, o que a gente precisa, para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês um livro muito poderoso que eu li, de uma autora francesa que tem uma influência muito grande, foi considerada em 2010 por uma revista muito influente na França chamada Marianne, que essa filósofa, essa escritora francesa, ela é muito influente na sociedade francesa e também no mundo. Na década de 80, Elisabeth Bandienter lançou um livro chamado Um Amor Conquistado, o Mito do Amor Romântico. E o que esse livro fala? Esse livro ele vai fazer um breve relato da história da relação entre mulheres e seus filhos, muito ali na década, no século XVII, século XVIII, como que era essa relação e como que essa relação se transformou. E a autora vai tentar pensar e refletir sobre o porquê dessas transformações, o que levou a essas transformações. Mas antes de mais nada, é muito importante que a gente se questione, mas por que ela decidiu escrever sobre essa questão? Qual que foi o gatilho? Bom, a autora, ela conta que uma das coisas que contribuiu para que ela escrevesse sobre esse assunto foi a observação da relação entre mãe e bebê. Ela conta que ela passou a ver na feição das mães que estavam se relacionando com os seus filhos, mãe e bebê,
no parquinho, mãe e bebê numa relação íntima só dos dois, um tédio muito profundo, um tédio muito marcado, uma vontade de talvez não estar ali, não estar naquela situação, mas por uma série de razões aquela mulher estaria ali. Então esse que foi o start para escrever esse livro, para buscar essas informações. Em 1900, na década de 80, como eu comentei, houve um estardalhaço muito grande, porque o mundo recebeu um livro que foi completamente subversivo, porque o que é importante a gente levar em consideração sempre que vem um assunto relacionado à maternidade? A mãe é um arquétipo muito forte. Se eu pedir para vocês, nesse momento, escreverem aqui para mim nos comentários quais são as referências que vocês têm internas sobre mãe, muitos de vocês vão me dizer, é uma pessoa sagrada, eu lembro de Maria, eu lembro da minha mãe, eu lembro da Mãe Terra, acolhimento, amor incondicional. Podem me falar aí que eu vou acompanhando e vou contando aqui para as pessoas o que vocês pensam quando a gente fala de mãe. Então, antes de mais nada, o nosso inconsciente coletivo está ligado a uma figura muito poderosa sempre que a gente fala de mãe, porque esse é o arquétipo. A mãe, ela permanece no inconsciente coletivo muito identificada com Maria, que também é um símbolo de uma santa, uma virgem, alguém com uma imagem imaculada, de uma devoção, de uma entrega e de um não questionamento das questões. Então, é importante a gente pensar em 1980, um livro escrito sobre essa questão do papel da mãe. Será que é isso mesmo? É muito subversivo, por isso que foi um livro tão polêmico, tão vendido, tão comentado, e até hoje é um livro muito atual, porque ele nos questiona a respeito dessa questão do mito do amor materno. O que eu acho, deixa eu voltar aqui para minha colinha. Bom, o que a autora também deixa muito claro no livro dela, que é bacana a gente compartilhar. A relação entre a mãe e o bebê não é essa relação que a gente vive hoje ao longo de toda a história. Muito pelo contrário. Muitas coisas estão mudando. O lugar da criança na sociedade, a forma de lidar com a criança, a forma de lidar com o adolescente e até mesmo a relação entre mãe e filho e a relação de toda essa família. Por exemplo, no século XVII, antes do século XVIII, o que acontecia? As crianças nasciam e muitas vezes essas crianças eram entregues para que outras mulheres cuidassem dos filhos. E depois de algum tempo, quando essas crianças já estavam desenvolvidas, elas voltavam ao convívio do seio familiar. Então a gente está falando aqui de uma criança que foi privada do contato com a mãe nos dias mais importantes, né? Que são os 3 primeiros anos de vida. A gente está falando aqui de crianças que não tiveram contato com o aleitamento materno, ainda que a gente saiba hoje de toda a importância do aleitamento, no sentido até mesmo da sobrevivência dessa criança. Então, a relação que a gente tem histórica, né, de cuidado entre mãe e bebê mudou muito. A partir do século XVIII, um tratado até mesmo do filósofo Rousseau que é um grande influente na França, começa a mudar muito essa questão e essa forma de ver a criança. E isso é uma coisa, gente, que a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa não ir lá no século tal. Por exemplo, para quem tá tendo filho agora e conversa com a mãe, conversa com a tia, conversa com a avó, ou até mesmo a nossa mãe contando da relação dela com a mãe, essa troca entre quem está vivendo agora e quem já passou pela experiência, a gente sabe que as gerações elas mudam muito a forma dos cuidados com a criança. Então isso inclusive gera muito estresse nesse início, porque ficam aquelas discussões, poxa, mas eu te criei assim, você não morreu e por que agora você não quer mais usar mamadeira de borracha e tem que ser mamadeira de vidro? E aí começam as discussões. Então a gente sabe que os cuidados eles vão mudando muito também em relação ao contexto social.
Então isso já nos faz pensar a respeito dessa questão do instinto materno. Será que o instinto materno realmente é algo inato? Ou será que o instinto materno é uma construção permeada por uma série de fatores, inclusive os fatores biológicos que devem ser considerados? Inclusive a autora ela faz essa referência que ela não considerou a questão hormonal, que foi fruto de muita crítica em relação ao conteúdo dela, ao livro dela, mas a gente precisa pensar no instinto para muito além do arquétipo materno. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que existe muito essa relação. E aí, o que a doutora Tainá tá comentando aqui, que eu acho super importante da gente lembrar, é que, assim, o instinto materno, ele vai se manifestar em um momento que é extremamente desafiador para esta mulher que está se transformando em mãe. Nós estamos falando do temível, do terrorífico, né, do trágico pós-parto. A natureza ela é muito sábia, porque são 9 meses para que a gente consiga transformar o nosso corpo, criar, né, construir internamente esse bebê. Muitas vezes a gente fica preocupado com o quê? A gente fica preocupado com a roupa, a gente fica preocupado com o berço, a gente fica preocupado com o nome, a gente fica preocupado com muitas questões e as coisas que realmente são mais relevantes a gente nem se dá conta porque a gente nem sabe o que é. E muitas vezes a gente nem foi ensinado a pensar o que é o mais relevante. Acontece que logo que você vai ter um filho, você vai passar por aquilo que a psiquiatria chama de matricência. Assim como a adolescência, que é um processo de transformação, a mulher que se torna mãe, ela vai passar por um processo de transformação. Muito embora o parto é uma experiência que em até 36 horas você pega uma criança, né? Acontece que isso é um processo, até você deixar aquele papel que você exercia antes, que era unicamente, exclusivamente de filha, ou seja, aquela pessoa que era cuidada por alguém, e então você vai assumir o papel de cuidador de uma outra pessoa. Lembrando que essa pessoa que é o bebê é um ser totalmente frágil, totalmente dependente dos cuidados do ambiente. Então a gente sabe que o bebê mamífero, ele nasce totalmente imaturo comparado com os outros bebês mamíferos. E é justamente por isso que a gente tem uma série de cuidados, como por exemplo a esterogestação, exatamente por isso que os primeiros 3 anos de vida são tão fundamentais, exatamente por isso que a criança precisa estar tão grudada com a mãe, porque a mãe, ela é o GPS que vai fazer com que essa criança esteja alinhada com ela mesma através da mãe, tá? Mas o que acontece com essa mulher? Gente, ela não tá passando por uma experiência simples, né? Ela não tá dando uma volta no parque, ela não tá indo comprar uma roupa no shopping, ela não tá indo tomar um sorvete e voltar. A partir daquele momento, esta mulher, ela está mudando radicalmente o estar no mundo dela. Ela já não é mais a mesma. E aí, é importante também a gente não esquecer a respeito da forma como essa gestação acontece. Existem as gestações que são planejadas, via de regra, aquela mulher que se preparou, que conversou com o companheiro, que de uma certa forma eles planejaram aquilo ali, e ainda assim existem situações que não funcionam de uma forma que aquela mulher vai se deparar ali com alguma questão emocional e vai ter as suas dificuldades, e também das gestações que acontecem, né? Que apesar de todos os cuidados hoje que existem para prevenção de gestação, muitas situações acontecem e aquela mulher sequer imaginava que ia se tornar mãe dali uma semana, que foi o meu caso, né? Eu me lembro que em 2015, em um final de semana, eu estava saindo com as minhas amigas, normalmente, comemorando o aniversário da minha melhor amiga, e no outro final de semana, 2, 3 finais de semana, eu tava descobrindo que seria mãe. Então realmente houve aí um baque muito grande. Porém, de acordo com toda essa expectativa, com toda essa questão social, eu entrei naquele personagem, eu entrei naquela história de mãe, naquela questão devotada, naquela questão que eu tinha que...
e até mesmo silenciei uma série de questões internas profundas que estavam acontecendo dentro de mim, porque eu me sentia mal, porque eu me sentia julgada, porque eu achava que eu não poderia falar tudo isso, tá? Então é importante a gente levar em consideração que o instinto materno, ele vai acontecer em um momento extremamente difícil na vida daquela mulher, porque ela, além de mãe, também é um ser humano que está passando por uma travessia. E muitas vezes essa travessia, que vai ser o puerpério, a matrescência é o processo de se transformar em mãe, e o puerpério especificamente é o momento do pós-parto, são aqueles dias imediatos, com aquela variação hormonal significativa. A doutora Tainá tá aqui, ela pode até fazer uma contribuição nesse sentido. Então é aquela coisa, as 40 semanas que foram acontecendo de forma paulatina, em até 36 horas muda o disco, o corpo ele vai ter toda uma transformação e além de ter uma série de conteúdos internos, essa mulher vai lidar com a necessidade extrema de uma criança. O que é uma coisa interessante também da gente lembrar em relação ao instinto materno, em relação a todo esse momento? Eu me torno mãe ou no exemplo da minha mãe, ou eu vou olhar para minha mãe, para as coisas que a minha mãe fez e eu vou repetir, eu vou viver novamente esse modelo. A doutora Tainá está dizendo aqui que 40 dias pós-parto são transformações corporais, oscilações de humor, hormonais, então é aí um período muito intenso. E a gente esperando justamente essa questão do instinto materno. E aí, com quem que a gente vai se recorrer? A gente vai se recorrer com a nossa mãe, porque nesse momento a gente já vai ter um processo de regressão e muitas vezes a gente vai lembrar de nós mesmos sendo cuidado pela nossa mãe. Entra aí um processo totalmente instintivo de você lembrar de si mesmo, como que foi o seu atendimento, quando você chorava, quando você tinha uma necessidade, quais foram as sensações. Então a gente está falando de coisas muito profundas, a gente está falando de memórias muito potentes, de energias, processos energéticos muito potentes. E muitas vezes, se você não foi atendido na sua demanda, você vai ter dificuldade também de fazer o atendimento do outro, porque você está com um buraquinho lá atrás, ou mesmo um grande buraco. Então é aquela coisa, o instinto, só que ao mesmo tempo a gente não pode esquecer também de toda essa questão hormonal. A gente não pode esquecer da prolactina, a gente não pode esquecer da ocitocina. O que o parto ativo, ele é tão importante em todo esse processo? O parto ativo ele é extremamente importante porque ele ajuda, o processo do parto natural ajuda naturalmente o corpo se preparar para o pós-parto. O aleitamento, ele ajuda com que a mulher, através da ocitocina, através desse hormônio do amor, que ela crie o vínculo mãe-bebê, apesar de todos os obstáculos que ela está vivendo enquanto pessoa. Então eu acho interessante a gente começar a refletir, a gente começar a pensar se cabe toda essa romantização a respeito do que se espera como laço mãe-bebê. Será que quando a gente olha para o nosso filho, quando ele acaba de nascer e momentaneamente, instantaneamente, nós nos sentimos profundamente apaixonados, profundamente ligadas e vinculadas com aquela criança ou não necessariamente? Bom, o que eu posso dizer pra vocês da minha experiência, eu me lembro muito bem, né, do momento do meu parto. Assim, algumas coisas eu me lembro, outras coisas eu não lembro, porque parece que a gente vai pra um outro momento, né, uma outra dimensão. Mas uma das coisas que eu pensei quando eu ganhei o José foi, nossa, esse bebê é muito feio. Eu achei ele muito feio. E ele tava todo inchado, eu tava muito cansada, aquele processo todo. Só que ao mesmo tempo eu fiquei quieta, porque como que eu poderia falar que o meu filho era feio, né? Isso não é uma coisa esperada de uma mãe. Isso não é algo que as pessoas estão preparadas para ouvir e estão preparadas para acolher. Este não é um sentimento, uma emoção que você vai encontrar acolhimento com facilidade. E eu me lembro perfeitamente que foi esse o sentimento que eu tive quando eu vi o meu filho pela primeira vez. Então, o que as autoras, elas ressaltam muito?
elas ressaltam muito a respeito dessa questão dessa construção. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês a respeito do instinto materno se nós tivéssemos realmente todo esse instinto de como fazer as coisas, seria muito fácil aleitar, tá? E eu já conto pra vocês também, posso falar pela minha experiência, mas também pelo que eu vejo da experiência de outras mulheres, pra não ficar só na história da Ana. Não é instintivo a gente dar o mamar. Não é um processo que acontece logo de cara. Existe uma série de questões aí a serem trabalhadas. No meu caso, por exemplo, foram 45 dias de grande dificuldade para dar mamar, mas grande dificuldade. Eu não sabia dar o mamar, eu tinha medo de dar o mamar, a pega não funcionava, eu ficava horas dando mamar, eu ficava 5 horas, 6 horas com o guri grudado na minha teta e ele não pegava peso. Tanto é que na primeira vez que eu fui na pediatra para fazer a pesagem dele, ela disse que ele havia perdido muito peso e que então eu teria que dar o mamar. E eu disse que não, muito por estar fixada em uma ideia, estar fixada de que eu tinha que dar o mamar, e um desejo profundo de dar o mamar, porque a gente sabe que o aleitamento, né, dar o mamar, a amamentação não é algo que acontece se você não quer, se você não está disposta, se você não tem isso para oferecer, porque realmente é uma experiência que ela é muito desafiadora para a mulher, é um grande desafio para a mulher conseguir amamentar o seu filho, porque exige muito. Então, no meu caso, que eu dava mamar para ele de livre demanda, eu conto para vocês que durante 1 ano da minha vida, no meu pós-parto, solo, eu acordava 4 vezes à noite para dar mamar pro José. Ele acordava 4 vezes à noite. Eu lembro que no final, né, porque foram 3 anos de amamentação, mas lá pelos 6 meses, 7 meses, gente, eu parecia assim, sabe, o Walking Dead à noite, aquela coisa realmente desesperadora, porque é muito cansativo, é muito desafiador e não é instintivo. Não é algo que sozinha eu saberia como fazer. Inclusive, como que eu resolvi essa questão? Eu chamei uma conselheira de amamentação, que é a Nath Tinoco, que ela é parceira do projeto. Ela me acompanhou durante esse período e ela me perguntou em algum momento assim: Ana, eu vou te fazer eu posso olhar o seu mapa e o mapa astral do seu filho? Eu falei, pode, eu te autorizo. Eu nem sabia nem o que era, tá? Eu não sabia nem o que era, eu falei que podia. E aí ela me perguntou assim depois, com muito cuidado, com muito zelo, ela me perguntou se em algum momento eu tinha pensado em interromper a minha gestação. E quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei muito mal e disse que sim, né? Eu confessei o inconfessável. E aí ela falou, não, calma. E aí ela me acolheu, aí ela me deu o amparo que eu precisava. Eu contei pra ela que sim, porque eu estava solteira, porque eu nunca tinha imaginado em passar pra minha gestação daquele jeito, porque estava sendo muito difícil pra mim. Foi assim, aquele momento de desabafo. Aí ela falou, tá, mas você já falou isso pra ele? Eu falei, ué, mas como assim? Como que eu vou falar pra uma criança? Ele nem, né, um bebê, ele nem vai entender. Ela falou, não. O seu filho entende tudo e você precisa conversar com ele sobre isso, porque o aleitamento no aspecto psicológico, ele tem uma questão de o bebê pegar a mãe, tomar a força da mãe. E como eu havia lá atrás, na nossa história, rejeitado ele naquele momento estava também me rejeitando. E aí eu falei, bom, mas como que eu vou fazer isso? Ela falou, bom, você senta com seu filho, você conversa com ele, você explica, e foi o que eu fiz, tá? Então eu tive um momento, eu conversei com ele, eu pedi desculpas, eu pedi perdão, eu contei pra ele tudo o que aconteceu e então a gente conseguiu estabelecer essa relação, esse vínculo de 3 anos onde eu consegui alimentá-lo, não só fisicamente, como também no aspecto nutricional. Isso tudo que eu vivi não foi instinto, não foi algo que um belo dia eu falei, acho que eu vou pedir desculpas pelo meu filho por ter pensado em interromper a gestação. Foi algo que foi trabalhado profundamente
que era uma sombra profunda minha, que eu não tinha coragem nem de dividir com a minha mãe, talvez a minha mãe esteja ouvindo isso pela primeira vez hoje, e que tava ali. Por quê? Porque eu fiquei muito envolvida com o arquétipo da boa mãe. Como que eu, grávida, não poderia querer ter o meu filho? Que ambivalência é essa, né? E essa ambivalência, vocês precisam entender que, antes de mais nada, a relação mãe-bebê, ela é uma relação visceral. Ela é uma relação espiritual. Esses seres que vêm como os nossos filhos, eles estão ligados com a gente há muito tempo, tá? A gente tá descobrindo agora com essa questão, fiquei grávida, mas já havia toda uma questão por trás. Então, um ressentimento profundo dessa alma por uma postura, mesmo que inocente, mesmo que despretensiosa, por em um primeiro momento eu não querer tê-lo, mas algo também que tinha todo um contexto, e não em relação a ele, não era uma rejeição em relação a ele, mas uma rejeição em relação ao contexto de não querer ficar grávida nessa circunstância, nessa situação, nesse momento. E aí eu pergunto pra vocês, quantas mulheres, quantos casais são surpreendidos por uma gestação, seja em um momento de dificuldade financeira, seja em um momento de perda de um ente querido, seja em um momento que quantas outras coisas permeiam a nossa vida e também impactam a relação que nós vamos estabelecer com os nossos filhos. Então essa questão do instinto, mais uma vez, é algo que não deve ser levado somente no biológico. Apesar da ocitocina, apesar da prolactina, existem outros fatores, existem fatores muito complexos. Existe a relação dessa mulher com a mãe, existe a relação dessa mulher com a vida dela, no sentido das memórias que estar se tornando mãe vai trazer. Existe o processo de maturação dessa mulher como mãe, existe o contexto que ela está vivendo, às vezes uma crise financeira, morte de um ente querido, enfim, uma série de questões. Mas a gente quer que magicamente tudo isso fique bem pequenininho dentro de uma caixinha ou mesmo invisível, para que a gente consiga ter olhos só para o nosso bebê. Bom, vou jogar aqui para vocês, vou colocar essa reflexão aqui para vocês, vocês vão fazendo os comentários, vão dando feedback de vocês e a gente vai discutindo para ver se isso realmente é relevante, se isso não faz sentido, vamos conduzindo um raciocínio. Uma outra questão que também eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte. Gente, a gente precisa pensar o seguinte, ninguém aqui está negando o instinto materno, por favor, não quero que vocês entendam dessa forma, e se por um acaso eu estou comunicando dessa forma, vocês me perdoem. Mas a gente precisa ver o instinto além dessa questão romântica. Será que todas as mulheres em uma amostra, por exemplo, de 100 mulheres que a gente pegar, todas elas vão ter o instinto materno? Bom, se umas têm e outras não têm, será que realmente o instinto é algo universal? Se existe uma questão histórica, será que o instinto realmente é algo que se manifesta por si só ou existe todo um contexto também, tá? E aí o que é importante da gente trazer também nessa discussão é o quanto os movimentos sociais estão também nos trazendo respostas, estão também sedentos por um lugar para que a gente consiga olhar para isso. Por exemplo, na internet, quem entrar na internet, quem começar a procurar aí nos Instagrams, maternidade real, maternidade consciente, vida de mãe real, enfim, põe essas hashtags aí que vocês vão ver os relatos das mulheres. Isso independente do estado civil. As mulheres estão contando a maternidade real, os desafios reais de serem mães. Eu não sei se todos aqui conhecem, depois até deem uma olhada. Um dos perfis que eu mais gosto, que eu acho super bacana, é o da Real Mother, que é uma mãe solo, e ela fala muito dessa questão de instinto materno, maternidade real, expectativas, realidades, sonhos, perspectivas. É um Instagram muito legal. Um trabalho também que... Duas coisas que eu quero destacar aqui que são bem polêmicas, mas eu acho interessante também da gente destacar. É a questão dos movimentos child free, que são movimentos que dizem que crianças não são permitidas em determinados locais, seja, por exemplo, hotéis,
lugares, né? Ou mesmo pessoas, adultos, que manifestam seu desejo por não terem filhos. Pessoas que, conscientes da sua decisão, se posicionam. A maternidade não é pra mim, não tenho vontade de passar por essa experiência, não faz sentido pra mim passar por isso. A gente tem aqui, acabou de entrar uma super mãe de 2 garotos. A Marília faz vídeos incríveis, né, contando sobre como que é essa questão. A gente tem aqui a Flávia Mandetta, que é uma pessoa que se posiciona como uma mulher que não quer ter filho, ela não entende o ser mulher com o ser mãe também obrigatoriamente. Então a gente precisa começar a pensar nessas questões, porque à medida que a gente fala somente do instinto materno, a gente invalida, não é nem invalida, a gente coloca essas outras mulheres, esses outros desejos em lugares invisíveis. E isso é muito injusto com um conjunto e uma diversidade tão grande de mulheres, quereres e necessidades. Fernanda tá dando oi pra gente, um beijo pra Fernanda, acho que a Fernanda já tá no grupo das tentantes. Então assim, todas as mulheres estão ligadas ao ser mãe, até porque tem uma outra questão. O ser mãe, a função materna não está ligada somente à mulher. A função materna pode ser exercida por outros papéis. A gente vai falar disso no finalzinho da live. Então é importantíssimo que a gente dê espaço para esses movimentos, que a gente observe esses movimentos. E para finalizar, um movimento super pesado, tá? É um livro até que eu compartilhei com vocês lá nos stories do Canto da Loba. Deixa eu ver aqui se eu lembro o nome do livro. Eu não cheguei a ler o livro, não consegui, mas eu vou ler. E assim que eu ler esse livro, eu quero compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Gente, é um livro que chama, é de uma israelense, ou seja, pensa que ele foi escrito no contexto de um país extremamente religioso, né? Ali em Israel, as pessoas são totalmente ligadas com essa questão da religião. E o nome do livro é Mães Arrependidas. São relatos de mulheres reais que se arrependeram da sua maternidade por alguma razão. Então, ele foi lançado em 2015, é um livro extremamente polêmico, justamente porque, mais uma vez, ele faz esse movimento de olharmos para essa questão do instinto materno. Será que realmente o instinto materno está presente na vida de todas as mulheres? Bom, então, agora que eu contei para vocês um pouquinho dessa questão, eu vou falar para vocês também a respeito da opinião das autoras em quem eu me embasei para falar sobre essa live. Bom, especificamente em relação a Elizabeth, que é a autora do livro, ela se posiciona justamente no sentido de dizer que o instinto materno ele existe, não é uma invenção, ele existe, porém ele não é universal, ele não é aplicado em todas as mulheres. Existem mulheres que vão ter uma facilidade em manifestá-lo e existem mulheres que têm uma dificuldade maior em relação a essa questão do instinto materno, tá? Ela fala também, ela destaca uma das coisas, gente, que eu considero uma das mais importantes. Outras pessoas podem exercer o papel a função materna. O que é isso? Pais, vocês são bem-vindos no papel desta função materna, ou seja, você que tem o desejo, você que tem o instinto, quando você vê o seu filho recém-nascido, você tem vontade de pegar a criança, você tem vontade de colocar a criança no colo, você tem o desejo de cheirar, você tem a vontade de pôr para dar o banho, para passar água quente nas costas, você que quer fazer arrotar enquanto a mãe está dormindo, você que tem um aspecto feminino interno bem desenvolvido, uma relação com a sua sensibilidade, com a sua vulnerabilidade muito bem ancorados e que não se sente nem um pouco menos homem, menos macho por conta disso, você tem todo o direito do mundo de exercer essa função, que é uma função considerada materna, que é uma função considerada e mais ligada às mulheres. E é algo também que a gente vê muito acontecendo. E uma outra coisa também que ela ressalta é que muitas vezes o instinto materno ele não é necessariamente
essa relação imediata, essa devoção, ela na verdade é algo vinculado às expectativas sociais, morais, né? Como que uma mulher simplesmente vai pegar uma criança, vai parir e vai abandonar numa lata de lixo? Quais são as responsabilidades legais envolvidas numa situação como essa? Inclusive, na tese de doutorado da professora Vera Iaconelli, que ela fala muito sobre essa questão perinatal, essa questão da psicanálise, ela conta o caso de uma garota de 18 anos. Gente, chega a ser assim, chocante o caso. A garota engravidou, ela tinha toda uma questão com os pais, não tinha uma relação muito próxima com os pais, achou que os pais iam ficar muito bravos e principalmente o pai do filho dela era casado e tinha uma outra criança. Então tinha todo um contexto aí para ela não querer essa gravidez. Às 26 semanas, ela decide tomar um remédio abortivo, entra em trabalho de parto, ganha o neném no banheiro da maternidade, doa a criança, deixa a criança ali jogada no lixo. Ela achou que a criança estava morta e depois vai ter todo um desfecho, toda uma... A história termina bem porque a mulher toma consciência de todo um processo e desenvolve uma relação instintiva ao ver a criança, porque ela acaba indo embora depois de abandonar o filho no cesto de lixo da maternidade. Mas o hospital, graças a Deus, salva a criança a tempo e então coloca alguém para ir atrás dessa mulher. Essa mulher é interceptada no hospital, é chamada a voltar atrás, a responder legalmente por suas responsabilidades. E ao ver a criança limpinha, bonitinha, ela cria todo um vínculo, toda uma identificação mãe-bebê. E essa é uma tese que eu recomendo que vocês leiam, né? Que, enfim, vocês deem uma olhada nesse conteúdo porque ela é muito rica. Então, enfim, né, falar para vocês a questão a respeito dessa questão. E também não posso deixar de esquecer de falar a respeito da opinião da psicanalista também, professora da FAAP, Maria Homem. Ela fala de uma questão que é muito importante também da gente lembrar. Ela vai no mesmo sentido da Elizabeth, dizendo que o instinto materno não é comum para todas as mulheres. Então, se a gente pega uma amostragem aí de 100 mulheres, não são todas que vão ter o instinto. Algumas vão ter, outras não vão ter e tá tudo certo. E a outra coisa que ela vai dizer também é em relação à ambivalência. A maternidade Fer, a autora, ela tem toda uma questão aí por trás, tem todo um contexto por trás. Achei a sua pergunta muito bacana, tá? A Fernanda tá perguntando assim, a autora, no caso a gente tá falando da professora Vera Iaconelli, ela fala nesse caso se o que aconteceu tá vinculado ao medo do novo. Ela conta toda uma questão aí bem profunda, bem complexa para entender o que aconteceu. E é interessante porque o caso fala justamente do que a Maria Homem diz em relação à maternidade. A maternidade envolve uma ambivalência, ou seja, eu amo o meu filho a ponto de não interromper uma gestação durante 26 semanas. Durante 26 semanas eu fico gestando a possibilidade de ter um filho, mas no final eu vou lá e acabo tendo uma atitude incompreensível, tosca, esquisita, zoada, né, inaceitável, que é fazer o que ela fez. Mas em contrapartida, quando ela vai construindo toda a história daquela mulher, toda a relação daquela mulher com a mãe, quando ela vai construindo a relação dela com o pai, quando ela nos ajuda a entender que o medo que ela tinha do pai, o medo que ela tinha dos pais em relação a contar essa gestação, pensa numa pessoa que os pais achavam até os 18 anos que era virgem. Pensa numa pessoa que engravidou de um homem casado. Então tinha todo um contexto que naquele momento, diante daquela vulnerabilidade que eu comentei com vocês, porque a gente não pode esquecer que uma mulher que está parida é uma mulher vulnerável, é uma mulher que está com toda a sua estrutura hormonal, psíquica, física, toda desestruturada. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão suscetíveis a atos que num segundo momento a gente vai julgar e a gente vai achar que são completamente fora, né, da norma, do esperado, enfim, de qualquer expectativa.
E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês também. A gente precisa pensar no instinto materno de duas perspectivas. Se nós construirmos então essa visão totalmente romântica da relação mãe-bebê, como se ao ver o meu filho eu vou sentir um amor súbito e simplesmente todas as barreiras, aquela coisa, um amor maravilhoso, nananana, será que isso é verdade? Se ele realmente existe ou se ele realmente foi criado, quem criou esse amor tão intenso e tão avassalador? As autoras posicionam que o instinto materno existe, mas não em todos os casos. Por que a sociedade mudou o jogo? Lá do século XVII, ao passar pelo século XVIII, por que houve essa romantização do instinto materno? Pausou aqui, gente. Vocês continuam aí? E aí, fala-se muito a respeito da questão do patriarcado. Se nós formos pensar que a maternidade, o cuidado com o filho vai ficar restrito à mulher, significa que essa mulher vai ficar dentro de casa, reclusa, ela não vai ter o direito de ir para o mundo, ela não vai ter o direito de trabalhar, ela não vai ter o direito de ter a independência dela, a autonomia, cuidar do dinheiro dela, cuidar da vida dela, ela só vai estar atendendo o filho, ela só vai ter olhos para o filho. E ao marido que não tem essa função materna, que não tem o instinto materno, ele vai sair, circular, ganhar o dinheiro, essa coisa toda na clássica divisão de papéis. É muito importante que a gente comece a pensar nisso, né? E principalmente hoje em dia, o modelo de vida que nós temos, em que homens e mulheres trabalham, será que isso funciona no momento que nós estamos? Será que uma pessoa, seja ela homem, mulher, seja um homossexual, seja um não binário, né, que são essas novas denominações de gênero que existem hoje em dia, um transexual, gente, não importa, tá? Será que uma pessoa, quando vê uma criança jogada numa lata de lixo, no caso lá daquela mulher que eu contei pra vocês, será que ela não tem o instinto humano de salvar aquela pessoa? De tirar aquele bebê daquela situação vulnerável, de acolher e tirar e dar um acalento e tirar aquela dor que aquela criança foi exposta? Eu acho que a gente precisa ampliar muito o nosso olhar nesse sentido, para que a gente comece a ver que a função materna é um comportamento que pode ser despertado dentro de cada um de nós. É claro que muitas mulheres, em razão de todo um processo, de toda uma construção, de toda uma questão hormonal, isso eu posso falar por mim mesma. Eu senti, assim, pra mim, a ocitocina é um hormônio delicioso. Eu fiquei muito calma. Eu fiquei muito entregue àquele momento, né? Aquela questão da maternidade. Tinham todas as minhas ambivalências por uma série de questões profundas e complexas, mas tinha também ali muito instinto de fazer aquilo ali acontecer, né? De fazer esse laço, de fazer esse match. Mas não são todas as mulheres que são assim, e a gente não deve julgar, a gente não pode olhar, ou até mesmo uma das coisas mais cruéis que acontece na maternidade, eu já fiz muito isso e eu me esforço muito para sair desse papel, é o papel da competição. Gente, do mesmo jeito que as mulheres competem entre si para saber quem que tá com o cabelo mais bonito, quem que tá com o corpo mais bonito, com a roupa mais bonita, quem que ficou com fulano, ciclano, as mulheres competem entre si também em relação à sua forma de maternar. Então, quem teve parto humanizado, quem que teve cesárea, quem que deu mamar, quem deu leite de fórmula, quem usa chupeta, quem não usa, quem comprou o carrinho XYZ. Então, assim, se as mulheres parassem um pouquinho de competir e olhassem para si mesmas, para suas dificuldades, para suas questões e se acolhessem, se acarinhassem, se dessem os devidos cuidados umas com as outras, muito provavelmente a gente não teria todos esses desafios, porque é justamente isso que muitas vezes contribui para que a gente não tenha manifesto esse instinto materno. Imagina aquela pessoa que não foi bem recebida na sua infância pela sua mãe. Muitas vezes porque a sua mãe também não foi pela avó. E a gente tem uma questão transgeracional muito grande.
Será que quando a gente começar a romper esse ciclo no nosso aqui e agora, será que quando a gente verificar que, poxa, tem uma amiga minha que tá grávida, tem uma irmã minha que tá grávida, tem uma pessoa próxima a mim que tá grávida, eu vou ajudar, eu vou me dispor, eu vou me colocar a serviço dessa pessoa, eu vou tentar ajudar essa pessoa, porque o que eu vejo é que, assim, quando a gente coloca essa questão do instinto materno como algo tão biológico, como algo tão natural, a gente coloca algo até que a Elizabeth, que a filósofa Elizabeth, ela ressalta, que é como se a gente colocasse uma condição muito diabólica. Eu já vou terminar, obrigada, já vou terminar, tá? Porque talvez a nossa live caia. Então, quando a gente fica com essa questão tão intensa em relação ao instinto materno, a gente coloca as mulheres em uma expectativa muito grande em relação à maternidade. E o que eu quero dizer aqui para vocês com todo esse raciocínio, que eu espero ter atingido vocês com esse raciocínio, é justamente para que a gente se lembre, se questione. O instinto materno serve a quem? E principalmente, se o instinto materno não me serve, se essa visão romântica da maternidade não me serve, como é que eu, Tainá Santiago, que dali 3 meses, como é que eu, Fernanda, que tô pensando em ganhar um bebê, como é que eu, Flávia, que penso em não ter um filho, como é que eu, Marília, que tenho 2 crianças, como é que eu vou me blindar emocionalmente, como é que eu vou me cuidar emocionalmente, como que eu, Ana Paula, mãe solo, vou lidar com uma questão de uma expectativa social tão insana em relação a esse lugar de mãe. Será que nós não estamos colocando mais peso nos nossos ombros do que nós realmente devemos lidar? E como disse a doutora Tainá também no início da nossa live, ela fez um comentário maravilhoso, que eu acho que é o que acontece com todas as mulheres quando elas ganham seus filhos. A gente só entende, entre aspas, as faltas que a nossa mãe causou na nossa vida quando nós nos tornamos mães. Quando nós nos colocamos nesse papel. Aí sim a gente consegue olhar para trás, para aquela mulher. A minha mãe teve a Daniela pela primeira vez, ela tinha 21, né? Depois ela foi me ter 3 anos, então minha mãe deve ter me tido com 24, 25 anos. Imagina o que era uma mulher de 24 anos, 25 anos há 30 anos lá atrás. O que ela estava passando na vida dela? Ela abriu mão do quê? Qual era a experiência que ela tinha? Quando eu nasci, 1 ano antes, em agosto, o meu avô tinha morrido. O pai do meu pai. Então, como que estava o contexto dessa família no sentido de receber essa nova vida? Sendo que há muito pouco tempo eles tinham acabado de perder, nós tínhamos acabado de perder uma pessoa tão importante, de tanto impacto na nossa vida. Então, todo mundo estava sob influência também dessa questão emocional que tinha apego à nossa família. Todo o sistema. Então, a gente só entende os nossos pais quando a gente passa por essa experiência. O que eu quero dizer para você que é mãe é que você busque se libertar das expectativas que são colocadas no seu ombro. Toda mulher, seja ela aquela considerada uma ótima mãe, ou seja aquela pessoa que é uma mãe bem medíocre, se é que a gente tem esse direito de julgar. Uma das coisas que eu achei mais fantástico que a filósofa Elizabeth comentou e a minha mãe sempre falou, eu nunca errei, eu nunca fiz algo errado para um de vocês com o objetivo de machucar um de vocês. Toda mãe minimamente centrada, minimamente sã, minimamente, né? Nenhuma mãe faz algo pensando em proporcionar algo ruim para os seus filhos. Via de regra, a gente é uma luta hercúlea para dar o nosso melhor. A gente dá aquilo que a gente pode dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos limites de sermos humanas. E principalmente o que eu quero deixar aqui
Essa sequência de lives de maio, elas estão todas ligadas umas nas outras, então se vocês puderem, acompanhem, porque no final desse período vocês vão ter aí um belo de um racional, sabe, assim, de uma discussão muito bacana, onde primeiro a gente fala da questão do instinto, depois a gente fala da questão da maternidade, do tempo, porque muitas vezes isso é uma das grandes ambivalências que as mulheres vivem. A gente vai falar sobre a questão da rede de apoio, o quanto que ter uma rede de apoio ajuda com que o instinto materno consiga fluir com muito mais facilidade. Porque chega um momento, gente, que vocês precisam entender, entre a sobrevivência do indivíduo, mulher, mãe, e a possibilidade de atender da forma mais devotada o outro, que seria o filho, é uma questão de sobrevivência. A mãe, ela não consegue, né? Não tem como a gente querer romantizar o tempo todo e achar que em detrimento de si mesma a mãe vai estar olhando pro filho, tá? E por fim, a gente termina essa sequência de lives de maio falando de um tema super importante do mês de maio, fechando o maio com o trabalho, que também é uma fonte de ambivalência na vida das mulheres, porque muitas vezes a gente fica em dúvida entre viver uma maternidade devotada ou ir para o mercado de trabalho. Muitas vezes as mulheres não querem abrir mão nem de uma coisa e nem de outra, mas por falta de tempo, por falta de rede de apoio, elas não sabem como construir tudo isso. Então vem comigo nas lives de maio. Algumas lives vão ser só comigo, outras vão ser com outros profissionais. Se você gostou dessa live, manda um coraçãozinho, manda um comentário. Para fechar, a doutora Tainá fez um comentário maravilhoso, sem palavras para expressar a admiração que tenho pela minha mãe, quando aprendi a olhar para a história dela, honrar e respeitar. Então, gente, como a gente está na Semana das Mães, eu quero falar para vocês, quero deixar esse recado carinhoso, quero deixar um beijo para vocês. Eu quero estender um abraço para minha mãe que está em São Paulo, que a minha mãe está passando aí por uma situação extremamente desafiadora, dizer que eu queria estar com você no domingo. Vou estar com o meu filho grudada com ele no domingo. Vamos curtir o final de semana juntos, para que para que essa live sirva para você refletir um pouquinho se realmente isso tudo é construção social, se isso tudo é algo somente biológico, para que você alivie algumas cargas e que principalmente olhe para sua mãe, olhe para sua avó, olhe para sua bisavó. A minha avó materna, que é um ser que tem uma influência gigantesca na minha vida e na vida de todas as mulheres, gente, ela passou por uma situação extremamente desafiadora e eu honro a história da minha avó. Cada vez mais com o trabalho que eu faço hoje com mulheres e com mães, eu entendo que a minha avó passou. O sonho da vida dela era fazer uma formação como na área da indústria química, porque a minha avó queria tocar o curtume do avô dela, do pai dela, do meu bisavô Vicente Solari. Mas o que a sociedade falou para minha avó? Você não vai, porque isso não é coisa de mulher. A minha avó casou, o meu avô sempre foi um homem maravilhoso, que deu a ela a liberdade que ela queria, que ela sonhava. Minha avó ia pra lá e pra cá, e a minha avó, quem entende um pouquinho de astrologia, minha avó tem uma Vênus em Gêmeos, então ela é um ser que circula muito, ela não dá conta de ficar trancada em casa. Minha avó é aquela mulher que vai no Rotary, que faz ação social, que ajuda as pessoas. E aí, ela ficou grávida de 5 pessoas. Durante 12 anos a minha avó fez mamadeira. Vocês imaginam o que é para uma mulher que sonhava em ter uma vida independente, uma mulher que sonhava em trabalhar, em tocar o curtume do pai, ter 5 filhos? A gente não pode ignorar o sentimento dessa mulher de frustração e só jogar na conta do instinto materno. Muitas vezes, talvez, o sentimento dela em relação aos filhos tenha sido, entendeu? De se livrar daquelas pessoas, porque a maternidade, ela traz sim uma série de questões, inclusive a perda da liberdade da mulher. Então não dá pra gente florear tudo,
Não dá pra gente romantizar tudo, dizer que vai ser só mil maravilhas, esquecer do lado negro da força, esquecer que no Brasil a maternidade é um lugar onde a maioria das mulheres estão esmagadas nas suas demandas. Esquecer... Exatamente, a Flávia tá aqui falando, minha prima tá falando da minha avó. Então, vamos pensar nisso, vamos aliviar as nossas cargas. Gente, muito obrigada para todos vocês. E para finalizar, minha mãe tá aqui deixando um comentário maravilhoso. Minha mãe, amo muito minha mãe, minha avó e meus 3 filhos amados. Então, um beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima live. Aquariana, doutora Tainá Santiago, a gente tem muito para conversar. Um beijo, gente!